Olá, minha gente. Então, tudo certo? Maravilha. Pessoal, vamos para o segundo bloco de resolução de questões da ficha número 2, a ficha que se intitula Propagação do Calor. Capítulo simples, onde se você dominar a parte teórica, estudar com cuidado, você resolve com tranquilidade as questões. Vamos lá? A questão número 6 está nos aguardando. Estamos no segundo bloco, vamos fazer de 6 a 10. Muito bem. Nos desertos, a temperatura costuma ser muito alta durante o dia e muito baixa durante a noite. Por isso, os habitantes desses locais geralmente usam roupas longas e grossas de lã para evitar a entrada do calor durante o dia e a saída do calor do seu corpo durante a noite. Essa roupa é escolhida porque, aí, gente, ele até coloca algumas frases que estão mais para uma brincadeira, mas você sabe que o calor é energia térmica em trânsito provocado por uma diferença de temperatura. Durante o dia, o calor ele tende a entrar, durante a noite ele tende a sair, se preferir. Durante o dia, como o calor, como a temperatura é muito maior do que o seu corpo, a lã vai dificultar a entrada do calor. Durante a noite, como a temperatura do ambiente é muito menor, a lã vai dificultar a saída do calor. Eu digo dificultar porque garantir que não há condução é um exagero, porque há sempre uma condução, por menor que seja a intensidade. A condução só não acontece no vácuo, lembra disso? Mas sim, a lã é um material que dificulta a condução térmica, e por quê? Porque a lã é um isolante térmico, se preferir, um isolante de calor. Vamos procurar uma resposta que condiz com isso. A lã é sempre muito grossa, isso aí é uma brincadeira, né? Com a lã faz-se um tecido muito barato, outra brincadeira, não leve isso a sério. A lã tem alto coeficiente de condutibilidade térmica, não, porque se tivesse a lã seria um condutor térmico. A lã conduz facilmente o calor, de novo, não, porque seria um condutor térmico. E na letra E, a lã é um bom isolante térmico, e é isso. A lã, ela não aquece, ela isola durante o dia. O isolamento é impedindo a entrada do calor, durante a noite a saída do calor. Lembrando que frio não é uma grandeza física, frio nem entra nem sai, frio é uma sensação que você tem quando está perdendo o calor. Muito bem? Vamos lá. Quando há diferença de temperatura entre dois pontos, o calor pode fluir por condução, convecção ou radiação do ponto de temperatura mais alta para o de temperatura mais baixa. Isso é espontâneo, né? O espontâneo. A propagação do calor acontece juntamente com o transporte de massa, no caso, só há transporte de matéria quando o calor se propaga. Exclusivamente, só acontece transporte de matéria na convecção, necessariamente. E lembrando que a convecção ela só acontece nos fluidos. Na condução, as partículas do meio vibram, transferindo energia de uma para outra, e na radiação ou irradiação, o calor se propaga através de ondas eletromagnéticas. Só há transporte de matéria na convecção. E isso acontece vamos procurar, letra C. Só há transporte de matéria na convecção, gabarito letra C. Tá aí. Nas geladeiras, o congelador fica sempre na parte de cima. Pessoal, como é que é isso, hein? Os alimentos, numa temperatura maior do que o ar que está na geladeira, perdem calor para o ar. O ar, ao receber calor, as moléculas de ar dilatam, aumentam de volume, se tornam menos densas, e aí sobem. Chegando no congelador, perdem calor para o congelador, porque a temperatura do congelador é bem menor. Então, quando elas perdem calor, o volume diminui. E aí a densidade aumenta, o ar desce. É assim que acontece com as correntes de convecção na geladeira. As grades vazadas para permitir essas correntes. Então, como é que vai ser? O calor ele se propaga de onde para onde? Da maior para menor temperatura, está se propagando então para o congelador. Não é um processo espontâneo? O ar chegando no congelador, ele perde calor para o congelador, se torna mais denso e desce. Atinge os alimentos, é aquecido pelos alimentos, se torna menos denso e sobe. Veja que o sentido então do calor, que é da maior para menor temperatura, é para o congelador. Então o calor está indo para o congelador. Vamos procurar o que é conivente com isso. Vamos ver. Manter a parte de baixo mais fria que o congelador, não tem sentido isso, né? Manter a parte de baixo mais quente, piorou.
O calor vai para o congelador. Opa, calor vai para o congelador. E aqui tem umas brincadeiras. Acelerar a produção de cubo de gelo, tem sentido nenhum. E o frio vai para o congelador. Frio, você sabe que não é uma grandeza física. Portanto, sem dúvida, gabarito, letra C. Garrafa térmica ou frasco de Devar é feita de vidro espelhado para quê? Qual é o processo que você dificulta quando você utiliza um espelho? Qual o processo que você vai dificultar quando está usando um espelho? Vamos lá. Condução não tem nada a ver com espelho, convecção não tem nada a ver com espelho, mas um espelho reflete uma onda eletromagnética. Portanto, qual é o processo que se fundamenta no fato das paredes serem espelhadas? É a radiação térmica. Vamos procurar isso? Evita a perda de calor por convecção. Não, isso aí acontece se você deixa a garrafa sempre bem fechada. Facilitar que o calor seja conduzido para o interior, aumentando a temperatura do líquido contido na garrafa. Você quer exatamente o contrário, e as paredes espelhadas não tem nada a ver com isso. Evitar a fuga de vapor de água, absolutamente não. Refletir radiação infravermelha, aí sim, o espelho reflete a radiação, e aí é por isso que as paredes dessa garrafa térmica, eu estou falando das paredes internas, não é isso? Essas paredes são espelhadas, portanto, sem dúvida, a letra E. E para fechar esse bloco, o conceito de calor é melhor descrito como sinônimo de energia mecânica, muito longe, energia molecular caótica, não, está querendo te enganar, incremento de energia do sistema, não. Energia em trânsito no sentido de temperaturas decrescentes. Opa, isso, da maior para menor temperatura, claro, trânsito esse que é espontâneo. Claro que se ele enfatizasse isso ficaria melhor, mas entre essas possibilidades eu não tenho dúvida que é a D. Na letra E, energia térmica contida em um sistema físico não pode, porque calor não pode ser contido, portanto, sem dúvida, gabarito, letra D de dado. Com isso fechamos mais um bloco de resolução de questões, ok? Vou ficando por aqui nessa aula. Aquele forte abraço. Desejo sempre um excelente estudo. Até a nossa próxima aula.